Boa tarde, meus amores! E aí, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 30, último dia do mês de junho, né? Terça-feira, dia de aulas extras, sei que vocês curtem bastante. Então, a nossa apostila de humanidades hoje, a gente vai estar fechando a unidade 1, que fala sobre as desigualdades sociais, né? No contexto brasileiro. Então a gente vem falando, né, que a desigualdade ela não acontece só no contexto financeiro, né? Na nossa última aula a gente viu que existe as desigualdades étnicas, as desigualdades regionais e as desigualdades de gênero, né? A gente falou sobre bastante coisa. Vocês fizeram a questão 5 da apostila, né, que eu até brinquei com você. Se você tivesse todos os quesitos da questão acima, você era um privilegiado, né? Por ter tudo isso em casa. Porque não acontece em todas as famílias, né? Existe essa desigualdade financeira, social, étnica, regional e de gênero. Então, voltando aí um pouquinho na página 11, o último parágrafo, né, para a gente fechar aí sobre o que a gente estava falando. Infelizmente, a desigualdade racial e a de gênero contribuem muito para a diferença de rendimentos entre a população. Recentemente, o IBGE publicou a síntese de indicadores sociais, que é uma análise das condições de vida da população brasileira, e nos mostra que homens brancos ainda ganham muito mais do que as mulheres, especialmente as mulheres negras, conforme ilustração do gráfico. Na página seguinte, que é a página 12, a gente vê aí esse gráfico, né, aonde contém toda essa informação de que ainda os homens continuam recebendo, né, valores muito maiores e as mulheres recebendo, né, em relação às suas profissões, inferiores aos homens, principalmente se forem negras, tá? Então, para a gente finalizar aí, né, nós temos o gráfico e para finalizar com os últimos parágrafos aí, ó. É importante ressaltar que esse gráfico ilustra apenas os rendimentos das pessoas em trabalhos formais com carteira assinada, né? E não aqueles que trabalham por conta própria, que são chamados de autônomos. E que atualmente uma grande parte da população vive de rendimentos informais, com valores muito inferiores aos demonstrados no gráfico. No Brasil, se você for mulher e negra, suas chances de conseguir bons empregos são muito menores e, consequentemente, de ter uma remuneração que lhe permita ter itens básicos para uma vida com qualidade, como saúde, alimentação, educação, saneamento básico e moradia adequada, tá? Aí, tem um documentário, tá? Que tia Jerusa não vai colocar para vocês, que é falando, né, sobre a diferença de mundos, né, fazendo um comparativo entre a comunidade, né, a favela de Paraisópolis e o bairro Morumbi em São Paulo, que é um bairro luxuoso, né? É um coladinho no outro e existe essa desigualdade entre eles, tá? Na página 13, nós temos aí os exercícios de fixação. O que vocês vão fazer? Questão 6. A desigualdade social é um problema que atinge todos os países do mundo. Como eu disse na última aula, não é um problema do nosso país, é em vários países do mundo. Em especial, o que estão ainda em desenvolvimento, como o Brasil. Quais as principais causas que colaboram para o aumento da desigualdade social e quais os impactos desses problemas sociais na vida de todos os cidadãos, né? A gente falou nas últimas aulas, salários desiguais, moradias, enfim, a gente tem aí várias coisas que a gente pode citar
como exemplo em relação a essa desigualdade. Nos exercícios resolvidos, nós temos aí a informações de dados e análise de algumas situações que descreve e procuram entender essas realidades, tá? Então o texto é bem grande, Tia Jerusa não vai dar muita ênfase nele, tá? E a gente vai partir para o revise que aprendeu na página 15. Por que Tia Jerusa não vai dar muita ênfase sobre o que está escrito aqui no texto? Porque está assim voltado para tudo que a gente já conversou e já falou aqui, tá bom? No revise que aprendeu, na questão 8, vocês têm aí, ó. Encontre no caça-palavras as palavras do quadro, as quais se referem aos problemas decorrentes da desigualdade social, tá vendo? Até aqui, nessa própria atividade, você tem respostas para o que pode ser colocado na questão anterior, que é a questão 6, na página 13, tá? Então, vocês vão achar aí essas palavras no caça-palavras. Na sequência, na página 16, nós temos aí, ó, na sua opinião, como podemos reduzir as desigualdades sociais? O que nós, né, seres sociais, enquanto sociedade, podemos fazer, mesmo que seja ali, ó, um grãozinho, uma gotinha de água, né? O que a gente pode estar fazendo para que essa desigualdade acabe, né? Ou então diminua. Vocês podem pensar assim, poxa, mas é tão pouco o que eu faço, né? Será que vai ser capaz de mudar? Então, mas as mudanças começam o quê? Começam do pequeno, né? Aos poucos. Não adianta eu querer fazer um processo, um movimento grande e não chegar a lugar nenhum, tá? Como dizem os mais velhos, é a cada gota d'água que a gente faz encher um copo. Então, se eu sou essa gota, mesmo que leve muito tempo, eu vou conseguir atingir minha meta. Na questão 10, em pequenos grupos, né? Você não está em grupo, faça uma pesquisa de campo e investigue em quais os principais problemas sociais que atingem o entorno da escola e da residência de cada um, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês estão em casa, tá? E aí, na rua que você mora, né? No bairro onde você mora ou na cidade, né? Onde você reside, a gente mora, você vai poder citar aí algumas coisas que você acha que são os problemas sociais existentes aí ao nosso redor. Para a gente perceber que os problemas sociais, eles não estão distantes da gente, né? Eles estão cada vez mais próximos. Então você aí, na sua rua, no seu bairro, né, no seu município, o que você vê aí que é um problema social que nós temos aí, tá? Registre aí para mim, tá? E o último que você aprendeu é você escrever alguma coisa que você... fazer um apanhado geral, né, sobre o que você acha que é desigualdade social, tá bom? Volto já já com a correção. Beijos!